Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro Motive Ação. São mensagens, pregações, ensinamentos que nos propõem um caminhar diferente. Não adianta mudar o caminho se nós não nos mudamos. Não adianta mudar aquilo que está fora se nós não renovamos aquilo que está dentro de nós. E a mensagem de hoje é maravilhosa para todos, a começar de mim, o amor de Deus. Infelizmente, nos dias de hoje, o amor está muito desgastado. Se ama hoje, se odeia amanhã, se promete fidelidade hoje, se trai amanhã, se promete um amor de verdade hoje, amanhã se mostra a mentira. E parece que este amor tão frágil do ser humano, muitos o jogam também para Deus. Não. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é transparente. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional. E eu tenho certeza que Deus vai usar da minha boca para falar muita coisa boa hoje para você. Receba este texto como um presente de Deus, como uma pérola de Deus, como um diamante que Deus hoje oferece a cada um de nós. Espero que esta palavra motive a cada um de nós a agirmos de maneira diferente. Fique comigo, Deus tem uma palavra para você. Acredite, é possível. Permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. E onde está este texto maravilhoso do amor de Deus? Se encontra em Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Eu poderia pegar qualquer texto bíblico, principalmente do Novo Testamento, as cartas de João, por exemplo, mas eu fiz questão de ir a Oséias, porque a imagem de Deus que ele nos passa é um Deus amor, é um Deus perto e é um Deus que cuida de nós como uma mãe. Se você já conhece o texto, você já sabe que é maravilhoso. Se você ainda não o conhece, receba este presente. Oséias 11, do 1 ao 4. Leia o texto. Israel era ainda criança e eu já o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamei, mais se afastaram. Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-os com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles, como que tira da boca uma rédea, e dei-lhes alimento. Meu coração se revolve dentro de mim, e me comovo de dó e compaixão. Olha a imagem de Deus que Oséias nos passa.
Eu tiro Israel e coloco o meu nome. Coloque o seu nome. Eu vou ler o texto como se Deus estivesse falando para mim, Padre Christian. E você coloque o seu nome. Olha se não é um texto de encher o coração. Vou ler na linguagem de hoje. Christian, quando você era ainda criança, era ainda um menino, eu já te amava. E eu te chamei pelo nome. Você é meu filho. Eu te ensinei a andar. Eu te carreguei nos meus braços. Segurava-o como uma mãe leva a criança ao rosto. Me abaixei para te alimentar, para colocar alimento na tua boca. O meu coração se revolve dentro de mim. Eu tenho por você misericórdia e compaixão. Um texto como esse nos faz ter um olhar diferente para a vida. Estava passando um dia na porta de um bar e eu escutei, na hora que eu passei, um homem meio assim, já bêbado, e ele dizia assim: "Ah, eu sou um cachorro sarnento. Ah, eu sou um pobre diabo." Era uma autodefinição. Ele se via assim. Mas quando eu vou no capítulo 11 de Oséias, eu tenho uma visão de mim como Deus me vê. Isso falta a muitas pessoas. Pessoas mendigas de amor, pessoas que estão em relacionamentos doentes e não saem, pessoas que se deixam explorar, usar, descartar, porque você ainda não tem uma visão real de quem é você. Então, pegue esse texto e olhe quem é você para Deus e viva essa verdade. Quando você era ainda criança, quando você era um menininho, uma menininha, Deus já te amava. O amor de Deus por você não começou agora, não. Quando você era bem pequenininho, Deus já cuidava de você. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou no seu colo. Ele te segurava com laços humanos, com laços de amor. Deus se abaixou para colocar alimento na tua boca. Você consegue visualizar um Deus poderoso como é o nosso Deus, Criador do céu e da terra, se abaixando como uma mamãe para colocar comida na tua boca? É um Deus que cuida de você. É um Deus que se preocupa com você. É um Deus que se ocupa da tua vida. Deus é para nós e nós precisamos ser para Ele. Nós escutamos muito na igreja: Jesus morreu por você. Jesus ressuscitou por você. Jesus fez tudo para você. Tá bom. Nós já ouvimos e sabemos disso. A minha pergunta é: se Jesus fez tudo por nós, o que nós estamos fazendo por Ele? Amor com amor se paga. Há muitas pessoas que só rezam para receber, só rezam para pedir, só rezam quanto precisam. Desculpe-me a franqueza, são pessoas interesseiras. São pessoas interesseiras. E o pior interesse que podemos ter é o interesse espiritual. Nós precisamos rezar
não para pedir coisas. Claro, existe também a oração de petição. Mas a nossa oração deve ser uma resposta de amor a Deus. Tudo aquilo que Deus fez por nós, Ele fez por amor. Então, quando nós rezamos, quando nós entramos para o nosso quarto e fechamos a porta, e ali em segredo, Deus nos escuta. Você sabe que quando você entra para o seu quarto, você fecha a porta e você ora, Deus está ouvindo você. Quando você vai à igreja, dobra o seu joelho, participa da celebração da Santa Missa, faz um momento de adoração na capelinha do Santíssimo. Você sabe que este Deus amor, Ele está ali com você. Ele escuta você. Eu imagino que meus pais ficariam profundamente contrariados se eu fosse um filho ausente, um filho rebelde, um filho distante e só os procurasse quando eu tivesse alguma carência, alguma necessidade, passando por algum problema. Deus, Ele sente isso de muitas pessoas. As pessoas não o amam, as pessoas o procuram porque precisam. E tantas não recebem. Porque Deus não olha a necessidade, Deus vai olhar o amor. E o amor de Deus derramado é sempre graça. Então este texto de Oséias, ele me dá uma noção de como Deus me ama e ele coloca uma interrogação no final de texto. E aí? E aí, José? E daqui para frente? Certa vez eu fui numa casa onde tinha um adolescente dando o maior trabalho, aqui em Divinópolis, não vou dizer aonde. Era um adolescente folgado, tinha tudo. Tinha casa, comida, roupa, isso, mas era rebelde, era grosseiro com os pais. Claro, eu penso que o pai e a mãe dele me chamaram lá para dar uma correção no moleque, para colocar o sujeito no lugar. Não fiz nada disso. Levei para o quarto, fechei a porta e comecei a contar para ele a história dele. O casamento dos pais, onde a mamãe dele se engravidou dele, os 9 meses de gestação, ela que se sentiu mal, teve um pequeno sangramento, a alegria do parto, o quarto, o bercinho dele, o nome dele na parede, as fotos, ensinando ele a andar, acordando de madrugada para dele de mamar. Toda vez que ele estava sujo, a mamãe trocava, dava banho. Eu fui contando a merendeira para a escola e à medida que eu fui falando de tudo isso, aquele rapaz colocou a mão no rosto e começou a chorar. E no meio da minha explanação ele disse: padre, pode parar, pode parar. Eu achei que ele ia... Por quê, filho? Porque agora eu entendo que eu estou agindo contrário a tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim. Eu vou mudar. Amor com amor se paga. E os pais me disseram que daquela noite para frente, ele teve uma mudança que assustou a família inteira. Os avós falaram, né? Olha, o padre deve ter lavado a cara desse menino. E o pai, a mãe falou assim, ao contrário, ele apenas contou o que a gente ainda não tinha contado, a história dele. Se todos nós conhecêssemos profundamente a nossa história, nós seríamos gratos aos nossos pais. Como é difícil e exigente cuidar de um neném. Uma criança nos primeiros anos. E aqui para nós, para as mães, filho nunca cresce. É um cuidado que se perpetua a vida inteira. Se este jovem mudou ouvindo a sua história,
e começou a não ir aos pais apenas por interesse, mas por amor, eu estou contando para você agora o que Deus fez por você. O que Deus faz para você todos os dias. Então nós precisamos mudar. Você precisa mudar. Parar de procurar a Deus por interesse e procurá-lo por amor. Porque agora você conhece a sua história. Você conhece a sua história. Quando você era criança, Deus já te amava. Ele te chamava pelo nome. Ele te chamava de filho. Deus te ensinou a andar. Deus te carregou nos braços. Deus te chamou e te envolveu de laços de amor. Ele se abaixou para colocar alimento na tua boca. O coração de Deus está cheio de amor e misericórdia por você. Este texto, gente, tem que estar grifado na sua Bíblia. Oséias, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. E quando você ler este texto, onde está Israel, onde está Efraim, coloque o seu nome. Eu tive na semana retrasada uma experiência maravilhosa com este texto na minha oração pessoal. Ali eu me senti amado por Deus, cuidado por Deus. E não me venha dizer que a minha história foi fácil. Quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, quanta dificuldade, quanta tristeza. Mas lendo este texto, eu entendi uma coisa. Eu só cheguei aonde cheguei. E eu só sou quem sou porque lá atrás Deus me amou, Deus me chamou pelo nome, Deus me carregou nos seus braços. Tem uma tradução desse texto que diz: Deus me colocou no seu rosto, Ele me aqueceu no seu rosto, Ele se abaixou e colocou comida na minha boca. Este é o Christian. E eu tenho que viver não à sombra do que as pessoas dizem de mim, mas tomando posse do que Deus sabe a meu respeito. Quando você assimilar esse texto, você vai experimentar uma liberdade que a maioria das pessoas vão viver, vão morrer e jamais terão. Uma liberdade que vem de Deus. Um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que carrega, um Deus que envia, um Deus que abraça. Um Deus como a mamãe, que se abaixa para ficar da nossa altura, para nos alimentar na boca. E quero finalizar com a imagem que me veio quando eu li esse texto. Eu fechei os olhos na minha oração da noite. Sabe qual a imagem que me veio? Aqueles passarinhos feios, pelados no ninho, com a boquinha aberta, e a mamãe vindo, colocando alimento. Por mais que não sejamos, talvez, quem gostaríamos de ser, Deus continua nos alimentando com a sua graça, com a sua bênção, com a sua presença. E se você ainda não é quem você gostaria de ser, se prepare, a tua hora vai chegar também. Porque Deus continua nos carregando, porque para Deus a gente também não cresce. Nós somos eternas crianças grandes e que precisamos chamá-lo de Abá, papai. Que Deus abençoe você. Que você se sinta profundamente uma pessoa amada, querida e preciosa aos olhos do Pai. Se as pessoas não te valorizam, olhe para o céu. Ali está alguém que sempre acreditou e acreditará em você. E que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este é o programa Motive Ação.
é uma proposta de um caminho de autoconhecimento, A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo ao mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, primeiramente manifestar a nossa alegria por estarmos juntos à tarde, celebrando a Eucaristia em favor das nossas famílias. Quantas e quantas pessoas gostariam de estar aqui se a missa fosse à noite, mas pela programação da TV, passou-se a missa para a tarde. Dessa vez, as outras vezes vamos manter à noite. Pais, fiquei feliz que vocês vieram participar. Estamos aqui rezando também por tantos que estão trabalhando ou estudando e que gostariam de estar aqui rezando na intenção da sua família, que eles também sejam abençoados. Meus irmãos, Deus é tão sábio e maravilhoso, que a sua palavra nem precisava ser outra para atualizar na missa da família. Há lugares, quando eu vou celebrar fora de Minas Gerais, onde eu moro, as pessoas dizem: Padre, qual as leituras que nós vamos falar? Eu falei: não muda de leitura. Deus fala pela leitura do dia. A liturgia do dia já tem ensinamento suficiente para qualquer tipo de celebração. Porque na mesma celebração, meus irmãos, nós celebramos a vida e a morte. Não existe uma missa para a vida, não existe uma missa para a morte. A Eucaristia abrange a todos. E a denominação missa da família é para todos: criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, homens e mulheres. Interessante isso. Estava ainda como padre jovem, que não sou velho, mas quando era padre bem jovenzinho, já tenho 10 anos de padre, celebrava a missa e tinha os acólitos, aqueles rapazes que nos auxiliam na missa. Eu, padre jovem, estava lá rezando. Aí eu olhei para um lado assim, o olhar discreto.
um pessoal chorando, pessoal de preto, uma senhora chorando, jovens chorando. Perguntei para ele: o que está acontecendo ali? Padre, é missa de 7º dia. É um jovem de 18 anos, morreu de acidente de moto. Falei: me compadeço da família, vamos rezar por eles. Mas quando eu olhei para cá, todo mundo vestido de branco, uma moça muito bonita, com um vestido longo, uma flor no cabelo, sorridente, fotos, a família sorrindo, abraçando. Aí eu olhei também discretamente e perguntei: o que está acontecendo ali? Falou: ah, padre, é a Simone, é uma jovem da nossa paróquia. Ela está comemorando seus 15 anos. E hoje é a missa dela junto com a família. Eu olhava para um lado a perda, olhava para o outro a vida, olhava para um lado as pessoas de negro, a cor do luto, olhava para o outro as pessoas de branco, a cor da festa. E no mesmo altar se colocavam as duas famílias, se colocavam a morte e se colocavam a vida em ação de graças, a morte na esperança da ressurreição. É o mesmo Deus que celebra vida e morte. O que muda é o nosso olhar. Quando você tem um olhar de fé, não importa aquilo que te acontece, importa o significado de fé que você coloca em cima daquilo que te acontece. E é preciso saber que Deus trabalha a nosso favor. Deus trabalha a meu favor. Repita. O que foi que Jesus acabou de dizer no Evangelho? Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Ele não abandona aquele que faz a sua vontade. Indiferentemente se é vitória ou derrota, se você passe ou não passe naquele vestibular do seu sonho, se você conquista esta pessoa ou não, se você trabalha em tal lugar ou não, você tem que ter a mesma fé. Nós cristãos católicos, nós não acreditamos em destino, nós não acreditamos em coincidência. Tudo é providência da mão de Deus. Tudo é uma releitura daquilo que me acontece, positivo ou negativo ao meu olhar. Eu acredito piamente e vivo isso. Nada que me acontece é positivo ou negativo. O fato em si, ele não é nem positivo e nem negativo. É você que atribui pelos seus valores, pela sua crença, pelo seu olhar, pela sua história, pela sua conjuntura familiar, positividade ou negatividade. Nós temos que estar nas mãos de Deus e acreditar que aquilo que a vida nos dá é graça, é merecimento da misericórdia, é merecimento sem merecimento. E aquilo que nos acontece de não agradável, nós temos que parar de reclamar e passar a aprender. A dor ensina o que nós não aprendemos com a felicidade. A dor ensina o que nós não aprendemos com alegria. Se aprende de um jeito ou se aprende do outro, mas vai aprender nem que seja na marra. Então aprendamos e estejamos com os olhos abertos para o maior dos professores, no caso, professora, que se chama vida. A vida é a nossa professora eterna. É um presente que Deus nos deu. Olhando aquilo que nos acontece, nós podemos aprender tantas e tantas coisas. E pegando a leitura de hoje, e pegando a nossa família, o que é que o mestre? Jesus. O que é que a mestra? Vida. Jesus que é vida. O que ele nos ensina a respeito do Evangelho? Vou pegar uma frase só do Evangelho. Jesus disse assim: vocês são aqui de baixo, eu sou lá do alto. Num português mineirês, vocês são daqui, eu sou de lá. Rasgadamente é isso. Jesus, ele é do alto, e ele está falando para aquele povo que eles são de baixo, não porque nasceram embaixo, porque escolheram estar embaixo. Nós nascemos para as coisas do alto. Buscai a Cristo, buscai as coisas. Um livro maravilhoso do nosso saudoso Padre Léo. Buscai as coisas aonde Deus está.
Hoje em dia, se você assiste alguns programas de auditório, principalmente a bela televisão brasileira, no domingo à tarde, um lixo aberto. Aquilo quer que você suba, aquilo quer que você chegue para Deus, aquilo quer que você tenha uma vida de valor. Não, quanto mais o ser humano está descendo, mais notícia ele tem, mais fama ele consegue, mais capa de revista ela aparece. Aquilo que é vergonhoso, que deveria ser feito entre quatro paredes e não contado para ninguém, é tema de novela das 8. E querem forçar você a ter uma família novelesca, a ter uma família como a Rede Lobo de televisão nos coloca. Porque não é Globo, aquilo é lobo. Quer destruir a família brasileira. Aí você assiste a novela e você vai me arrancar essa pérola. Ah, Padre Christian, para de falar de novela. A novela é o retrato da vida real. A família é assim mesmo. Desculpe a franqueza, só se for a sua, a minha não. Só se for a tua, porque a minha não. Eu tento viver em casa aquilo que é a família sagrada, a família de Nazaré. Esta é a família que vale a pena ser imitada. Os homens José, as mulheres Maria, os filhos a imitação de Jesus, e as virtudes fazem a família crescer. Não esqueçam disso, Deus está perto, Deus está comigo, Deus não abandona aquele que faz a sua vontade. Vocês são daqui, eu sou de lá. Jesus, como é que nós fazemos para ser de lá também? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como que eu faço para estar no alto? Buscando as coisas do alto. A Bíblia me diz: buscai as coisas do alto. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olhai os lírios do campo, não fiam, não tecem, mas nem Salomão tem roupa igual a eles. Para que preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir? Tudo concorre para o bem. Buscai as coisas do alto. Note que o verbo não é receber as coisas do alto. Se fosse, a gente ficar só assim, ó. O que você está esperando, padre? Caiu uma coisa do céu. Receber. O verbo não é receber, o verbo é ativo, é buscar. Você tem que buscar. Meus irmãos, como eu fico chateado quando eu atendo pessoas que, quando enfrentaram algum problema na vida, acharam que por causa do problema Deus não estava perto. Acharam que só porque enfrenta doença, perda, um divórcio, um acidente na família, um exame de doença, padre, Deus me abandonou, é aí que Ele está perto. Você conhece Pegadas na Areia? Conhece o texto? É famoso isso. Dois pares de pegadas na areia, para quem não conhece. Determinados momentos, um par, era Jesus andando com o homem, e ele olhou para trás e ele ia vendo no céu passagens da sua vida. Ele falou para Cristo assim: coisa estranha, quando eu estava vivendo momentos felizes, haviam dois pares de pegadas, as minhas e as tuas. Mas nos momentos mais dolorosos, eu vi apenas um par de pegadas. Me responda, Senhor, por que nos momentos de dor o Senhor me abandonou? E Jesus respondeu: meu filho, foi exatamente nesses momentos que eu estava mais perto de você. A pegada que você viu na praia não eram suas, eram as minhas, porque neste momento eu te carregava nos meus colos. Gente, Deus não abandona aquele que é filho. Deus nunca me abandonou, Deus nunca te abandonou. Só que eu tenho um diferencial e você pode ter. Isso eu posso falar porque você que me conhece sabe que sou assim. Eu não me permito falar de desgraça, eu não me permito falar de tristeza, eu não me permito estar para baixo. Alegria, otimismo, entusiasmo, vai dar certo, eu vou fazer algo para dar certo. Tristeza, todo mundo tem, sempre vai fazer chorar. Vamos abrir o livro, vamos chorar juntos. Gente, por que nós não escolhemos levar alegria ao invés de tristeza?
Por que nós não escolhemos levar coisas positivas ao invés de negativas? Padre, mas como que o senhor consegue fazer isso? Colocando o evangelho na vida. Ele está comigo, Ele está ao meu lado, Ele não me abandonou, e eu tento fazer a sua vontade. Meus irmãos, como as pessoas se perdem no momento de tribulação, como as pessoas louvam muito a Deus quando está tudo bem, mas o abandonam facilmente quando nada vai bem, ou aparentemente não vai bem. Se não contar a história, não sou eu, né? Vamos à primeira. Vocês estão esperando aí, que hora que é a história? Estou vendo a carinha de vocês. Havia um coveiro que estava sem trabalho, porque o pessoal não morria. Ele falou, por um lado bom, por um lado mal, né? E ele então resolveu abrir algumas covas, aproveitando que ele estava à toa. E ele, muito jovem, com muita energia, ele foi cantando uma música popular, e à medida que ele ia cantando, ele foi abrindo a cova. Só que ele entusiasmou demais com a música, e a cova ficou funda demais. Ele não conseguia sair, ele ficou preso na cova. Ele pensou, não tem problema, vou sentar aqui, daqui a pouco passa alguém, eu peço ajuda. Aquilo anoiteceu, mais ou menos meia-noite, o horário, meia-noite. Ele já estava dormindo, porque coveiro não liga para nada mesmo, já está lá. Estava dormindo no fundo da cova, ele escuta uns passos. Aí falou, opa, tem alguém no cemitério. Aí ele começou assim, imagina a cena. Eu fico imaginando gente, eu tenho fé, mas não sou bobo. Quem tem medo, meu irmão. E ele ficou, alguém me tira daqui, me ajuda. Era um tonto, mas estava tonto à vontade. Aí ele chegou lá na beira da cova, olhou lá para baixo. Que é, meu irmãozinho? Que bom que você apareceu. Eu estou aqui num frio danado, me ajuda. Eu sei porque você está com frio, defuntinho querido. Tiraram toda a terra de você. Pode ficar tranquilo, eu vou empurrar a terra. Coitado, sepultado vivo, não? É uma história. Qual é o significado da história? Meu bispo fala comigo assim, você é bom que você bate e sopra. Vamos agora pegar o significado. Cuidado para quem você pede ajuda quando você está no fundo do poço. Tem gente que está precisando de ajuda, e você está pedindo ajuda a quem não pode ajudar você. E essas pessoas, ao invés de ajudar você, elas pioram a situação. Quem nunca passou por isso na vida? Quem nunca pediu ajuda a alguém que não pôde ajudar você e atrapalhou muito mais? Aí você pensou, se arrependimento matasse. O homem bêbado não está pronto para ajudar quem está no fundo do poço. Ele também está precisando de ajuda. Nós, quando caímos no fundo do poço, e nós podemos cair, a Bíblia diz, aquele que está de pé, fique atento para não cair. Que quando a gente cair, nós temos que saber a quem recorrer. Não tem problema chorar alivia, mas chore na presença do Senhor. Se desabafe na presença do Senhor. Ele pode nos levar ao alto. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Leitura, está do meu lado. Ele não me abandonou, Ele está ao meu lado. Meu Deus não me abandonou. Corações ao alto. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Eu não vou perguntar para vocês não ficarem com raiva do padre. Fica com raiva quem está do seu lado. Pergunta uma pessoa assim: seu coração está em Deus mesmo? Seu coração está no alto mesmo? Jesus vai dizer o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Gente, coloca o coração que o resto vai.
coloca o coração que o resto vai. Quando eu tinha 7 anos, eu já queria ser padre. Eu acho que eu nasci de batina, sabe? Sempre quis ser padre. E quando eu era pequenininho, eu sonhava em celebrar missa, sonhava em fazer pregação, sonhava em vestir roupa de padre. Minha mãe, muito esperta, já fez a roupa de padre antes que eu cortasse a cortina. Esperta ela. Hoje eu entendo o que significa: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o tesouro, está o coração. Quando eu não entendia nada de fé, nada de filosofia, nada de teologia, nada de Bíblia, mas criança, o meu coração já estava em Deus. Meu coração já estava lá no altar da matriz de Santana de Itaúna, onde eu fui coroinha pequenino. O resto, se o coração já estava, o resto vai. Coloca o teu coração de molho no coração de Jesus. Coloque as tuas mãos nas santas chagas do Senhor Jesus. Coloque os teus pés nos pés chagados do Senhor Jesus. Coloque o seu coração de molho no coração do Senhor Jesus. Segunda, quando eu era seminarista em Mateus Leme, uma cidade perto de Divinópolis, eu que fechava a igreja, uma igreja histórica. Eu gostava de chegar, fechar a igreja, porque tinha um grupo de jovens, comer uma pizza, uma coisa assim. Cheguei na igreja uma sexta-noite, uma senhora ajoelhada na frente do Santíssimo, cabelinho branco assim, ó. Eu falei, não vou interromper, vou esperar. Sentei no banco e fiquei esperando. Primeiros 5 minutos eu estava satisfeito, 10 minutos inquieto, 20 minutos satisfeito, 30 minutos totalmente satisfeito. E nada dessa mulher. Eu falei, mas não é possível. Um terço, já se dá para rezar um terço há muito tempo. Delicadamente, eu vou insinuar que eu vou fechar a igreja. Subi no altar assim, apagando as velas, né? Discreto, sou muito discreto. Quando eu cheguei e olhei para a senhora, ela estava assim, ó. Eu falei, eu não acredito. A véia dormiu. Aí eu falei, vou ter que acordar, porque eu vou ficar aqui até que hora essa mulher dormindo. Aí eu cutuquei no ombro dela, ela fez assim, tô terminando de rezar. Falei, minha filha, já terminou. Eu vi que a senhora estava cochilando. Ela falou comigo, eu podia dormir sem essa, né? A senhora estava cochilando. Ela falou assim, não, padre, eu não estava cochilando, eu estava passeando no coração de Deus. Ajoelhei do lado. Gente, o que eu quero passar para você? Quanto tempo tem que você não passeia no coração de Deus? Coração aberto, chagado de Jesus. Para muitos que não entendem, aquilo pode ser uma ferida, pode ser uma chaga aberta, mas para nós que temos fé, é porta da graça. Para nós que temos fé, é entrada direto ao coração do Senhor. Eu, com essa frase dessa senhora, eu aprendi uma coisa: a passear no coração da minha mãe, a passear no coração do meu irmão, a passear no coração dos meus amigos e permitir que eles passeiem também no meu coração. Não sei se você sabe, o dia que você morrer, Deus não vai te perguntar muita coisa. Eu quero perguntar muita coisa, mas Ele não vai perguntar muita coisa. Vai perguntar uma coisa só. Christian, que foi padre, que tanto que você amou nos anos que você viveu. O dia que Ele me perguntar isso, quero pegar no meu peito assim, abrir meu peito, mostrar pelo meu coração e falar com Ele, pode ler. Muitos nomes eu escrevi no meu coração, nomes de pessoas que eu amo. Infeliz que tem um coração novo em folha. Coração bom é coração com cicatriz, coração com machucado, coração com nome, coração faltando pedaço. Significa que você muito amou. Eu vejo hoje as mocinhas, vocês conhecem a denominação? Piriguete.
Minha região tem muita piriguete. Aí eu fico vendo as piriguetes, como que gasta dinheiro com o exterior. Não é que seja negativo, mas gastam muita coisa, um exagero. Aí eu vejo uma senhora de 80 anos indo na padaria buscar leite, chinelinho de dedo, um vestidinho do mesmo pano, um coque com a presilha, e ninguém olha, normal. Você sabia que à medida que você vai envelhecendo, você vai se desapegando do material e valorizando as pessoas? Pergunte para um jovem, qual o seu sonho? Faculdade, namoro, casamento, carro, celular, dinheiro, viagem. Pergunta para um idoso, qual que são os seus sonhos? Meus netos virem aqui em casa, o meu filho ser feliz, eu receber as pessoas que eu gosto, eu ter tempo para quem eu amo. Ou não é assim? Nós vamos ficando idosos e nós vamos nos desapegando das coisas secundárias. Mas não precisa ser velho para ser sábio. Se você sabe que o Senhor está do seu lado e que Ele não te abandona, você vai buscar colocar o coração no alto e ser, e estar e fazer aonde o Mestre faz, aonde o Mestre está. A nossa vida, a sua vida, você está procurando subir ou você está procurando descer? Quais são as pessoas, não fala para os outros não, é pensar pode. Quais são as pessoas que fazem parte da sua vida, que tornam você uma pessoa melhor? Quem é que te coloca para cima? Você está triste, a pessoa te coloca para cima. Você acordou chateado, você encontrou com uma pessoa, você ganhou o dia. Quem é que te coloca para cima? Quais os lugares que você frequenta que te colocam para cima? Qual a palavra que entra no teu ouvido que te coloca? Mas infelizmente nós temos o outro lado, né? Quais as pessoas que querem entrar na sua vida e que fazem questão de colocar você? Você cortou um cabelo do seu gosto, a pessoa olha, tem inveja, critica o seu cabelo, e você bobo, nunca mais corto meu cabelo assim. Guarde dinheiro 2 anos, para de viajar, come carne só final de semana, não compre roupas caras, e depois de 2 anos reforma a sua casa, e preste atenção no que os vizinhos vão falar. Se você tiver bons vizinhos, eles vão dizer assim: que alegria, que sacrifício que valeu a pena. Eu acompanho você, sei que você não é uma pessoa rica, e se você consegue fazer tudo isso aí, é porque você é uma pessoa controlada. Estou feliz pela sua vitória. 1% fala isso. 99% vai dizer o quê? Você está bem, hein? Está vendendo droga? Porque só pode. Você não ganha tanto assim. Por que as pessoas não ficam alegres com a alegria do outro? Por que as pessoas não ficam felizes com a felicidade do outro? Por que a gente não torce para o outro dar certo? Torça para o outro dar certo, e Deus vai torcer e abençoar para você dar certo. Fique alegre com a alegria do outro. Isso é colocar as pessoas, isso é ter uma vida. As pessoas querem colocar você para baixo. Comprou um carro. Eu tenho um amigo com muito sacrifício, comprou um carro, com sacrifício mesmo, mas um carro bonito. Abençoei o carro, elogiei as rodas largas, cheiro de carro novo. Tem um spray chama carro novo, ficou assim. Tem, viu? Bonito. O outro dia ele estava todo chateado. Padre Cristo, o povo não quer ver a alegria da gente. O que foi que aconteceu, meu filho? Pus o meu carro na rua para lavar, também para mostrar, né? Que comprou. Mas não é assim? Criança é assim. Tem gente que ganha relógio novo, fica assim, ó.
Quer saber as horas? Não, não quero não. Pergunta que horas são. Por quê? Não, porque eu ganhei um reloginho, não. Pergunta aqui, ó. Colocou o carro, está lá lavando o carro, todo animado. Quem é que aparece? Vizinho. O vizinho chegou e disse assim: ó, você mudou de carro? Mudei. Com sacrifício consegui trocar. É usado? É, mas é novo. Usou nem um ano. Aí eu vi que é usado mesmo. A porta tem um risquinho aqui, ó. Ô gente, olha para mim e me diga: na sua vida não tem gente assim não? Na sua família não tem gente assim não? Pessoas que não nos colocam para o alto, mas fazem questão de nos colocar para baixo. E Jesus continua repetindo: eu sou do alto, vós sois de baixo. Gente, quem quer mudar de vida sobe, quem quer piorar de vida desce. Vamos pegar um exemplo bíblico. Zaqueu, quando quis ver Jesus, o que ele fez? O que ele fez? Subiu. Quem quer ver Deus tem que subir. A igreja não diz corações abaixo, a igreja diz corações ao alto, vida ao alto, casamento em alta, família em alta, saúde em alta. Isso depende de você, porque Deus quer isso. Deus está do seu lado, Ele torce por você, mas você tem que fazer isso, você tem que buscar isso, você tem que dizer não a coisas, lugares e pessoas que te colocam para baixo. Eu não sou muito de falar de mim não, pode falar da palavra, mas vou abrir só um parênteses, não vou entrar em detalhes. Vocês não acreditam, ou não acreditariam se eu contasse a quantidade de coisas boas e que me fariam felizes e que eu quero ir, mas que eu digo não, porque vão me colocar para baixo. Pessoas, coisas, lugares. Quando você quer estar no alto, você tem que dizer não a muita coisa, e você tem que pagar o preço. Mas quando eu digo não para tantas coisas, Deus vai me dando tantas outras. Sabe qual foi a minha maior dificuldade de ser padre? Não sabe, né? Também nunca contei. O meu maior sonho era ter um neném, um filho. Eu sou apaixonado com criança. E falar meu filho, vem cá no colo do papai. Eu ia ser um pai que eu vou te contar, viu? Modéstia à parte, ia ser um paizão. Aí um dia eu estava rezando, já era padre já. Falei, oh meu Deus, abandonei tanta coisa. Abandonei até ter família, ter um neném. Disse não a isso. Lugares, coisas e pessoas, para o meu coração estar no alto. Nunca deixe eu arrepender da escolha que fiz. O Senhor foi minha maior escolha. O Senhor foi minha melhor escolha. O Senhor foi minha única escolha. E se voltasse ao tempo, escolheria de novo. Mas não quero ser um padre triste. Deus responde rapidamente. No batismo de domingo, 19 crianças. Batizei as 19 e o retratista diz assim: padre, vamos fazer uma foto com todas as crianças? Vamos. Aí as mães ficaram do meu lado com o nenê e eu no meio. E o fotógrafo, sem conhecer a minha história, sem conhecer o meu sonho, me disse assim: é padre, o senhor não casou para ter um filho não, mas o senhor sabe que todo neném que o padre batiza é filho espiritual? Eu rezei isso na sexta, Deus respondeu no domingo. Deus está do nosso lado. Deus não abandona aquele que nele confia. Vale a pena buscar as coisas do alto, vale a pena sacrificar coisas, pessoas e lugares por amor a Deus. Se fecha-se uma porta, Deus abre muitas janelas para nós. Se você diz não a pessoas, lugares e coisas por não serem de Deus, Deus vai colocar na sua vida pessoas que sejam amigas dele e que te façam crescer. Quando eu prego retiro para namorados, eu falo com eles: olha, se você namora com alguém que te põe para baixo, cai fora enquanto há tempo. Que se a pessoa põe para baixo, você que é namorado ou namorada,
você não imagina o que ele vai fazer com você depois do casamento. Não há nada melhor que você conviver com pessoas que digam para você assim: vai, eu acredito. Mas não deu, vai de novo. Não deu de novo, vai de novo. Mas não deu, vai que é tua. Não deu, vai. Atendi uma senhora que tentou tirar a carteira de carro 27 vezes. E eu já tinha desistido, meu irmão. Ou não, né? Ela não. Falou: padre, me dá uma bênção. Opa, agora. O que é o motivo? Amanhã, se Deus quiser, eu vou tirar a carteira. A senhora já tentou? Tentei algumas vezes, não consegui não, mas amanhã eu vou. Falei: quantas vezes a senhora tentou? 27. Humanamente falando, quase que eu falei: minha filha, você não dirige não. Sai dessa. Mas como padre, acredita na senhora. Depois não tirou também não, mas passou uns dias, ela foi. E na hora da bênção dos objetos na missa, ela estava com a carteirinha, ó. Acho que nunca dirigiu, mas era sonho. E sonho tem que realizar. Não morra levando sonho para o túmulo. Realiza sonho. E ela com a carteirinha, ó. Aí eu perguntei para ela assim: valeu a pena? Ela falou: padre, a alegria do dia que o correio entregou minha carteira foi tão grande que eu esqueci tantos nãos que a vida me deu. Está aqui, ó. O dia que você tiver a sua graça na mão, a sua graça vai ser tão grande, mas tão grande, que você vai esquecer todo o sofrimento que você passou até a graça chegar. É assim que Deus funciona. Se você é fiel, a hora que a graça chega, é igual a mamãe para dar luz. Aquela dor, mas a hora que ela pega a criança. E aqui para nós abrir um parênteses, ainda bem que é a mulher que está luz, né? O homem não está quando está luz não. Minha mãe fica gripada, está lavando chão, fazendo comida, está fazendo compra. Meu pai gripado: Cristian, eu vou te falar as últimas palavras. Minha mãe: não, mas que frescura, hein? Está morrendo. Ai, acho que eu vou morrer. Você já viu? Ou não é assim? Olha uma mulher gripada e um homem gripado, gente. O homem acha que o mundo vai acabar. Aí queria como desse filho, dá conta nunca. E a mulher faz. E aquele sofrimento da hora do parto e a alegria da criança. Gente, o sofrimento que você passa é porque Deus está gerando algo novo na tua vida. O sofrimento que você está enfrentando, eu já enfrentei tantos na minha vida, era Deus gerando algo melhor, um Cristo melhor, um padre melhor, um filho melhor. Aprenda com o sofrimento. O sofrimento ensina, porque a gente não aprende com alegria. Falei isso há pouco. Aprenda com o sofrimento, se concentre no sofrimento, tome posse do sofrimento. O dia que você aprender tudo com o sofrimento, ele vai acabar. Se não acabou, é porque não é hora de acabar, porque na hora de acabar, acaba. E se você quer alguma coisa e não começou, reza, porque não é a hora. Na hora de começar, começa. Tudo começa quando começa, tudo termina quando termina. Nem um dia antes, nem um dia depois. O Senhor está ao meu lado. Eu sou de lá. Vocês são de onde? Como Jesus perguntasse isso. Essa imagem bonita das Santas Chagas. Eu sou de lá. Vocês são de onde? Responderam com o coração: eu quero subir, Senhor. Eu quero ser elevado. O Evangelho é um pouco difícil de compreensão, porque Jesus fala das coisas do alto, eles estão falando das coisas de baixo. Cada um está falando uma linguagem. E Jesus disse assim: o dia que eu for elevado, sabereis quem eu sou. O dia que eu for elevado, atrairei todos a mim. É uma analogia com a primeira leitura de hoje. As pessoas reclamavam de Moisés, reclamavam de Deus. Serpentes venenosas vieram, as picaram. Moisés intercede e Deus diz: faça uma serpente de bronze. Quem for picado, olha para a serpente e ficará curado. Hoje na haste não há mais uma serpente de bronze, mas é o Senhor que se elevou para que nós nos elevássemos com Ele. Pensamento bonito que eu escutei no tempo de teologia: Jesus não podia morrer na terra, que Ele era Deus. Jesus não podia morrer no céu, que Ele era homem.
Então ele morreu suspenso entre o céu e entre a terra. A gente vive um pouco isso, não é? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Precisamos contemplar mais a cruz do Senhor. Eu já fiz essa experiência pessoal. Quando você tiver um sofrimento, quando você estiver passando por uma situação difícil, contempla a cruz. Tem gente que brinca assim: eu acho que o Padre Cristian tem hora que ele não bate muito bem. Aí eu brinco: ainda bem que você não me conhece profundamente, então você tinha certeza que eu não bato muito bem. Na minha casa eu fiz isso. Tem a cruz, eu gosto de cruz grande. Tem uma cruz grande assim na sala, enorme, um Cristo bonito, italiano, ganhei. Lindo. Abaixo do Cristo eu pus um podão. Sabe aquele podão? Sabe o que é podão, né? Eu pus um podão, aquele podão de planta, aquela tesoura grande, né? Eu pus embaixo da cruz. E quem vem lá em casa pergunta: ô padre, mas que é isso? O senhor é jardineiro? Eu falei: não, é para eu nunca me esquecer da maior palavra bíblica para a minha vida: aquele que não der fruto, ele corta, mas aquele que está dando fruto, ele poda. Meu filho, é podão ou podão? Agora você escolhe se é para matar ou se é para frutificar. E qual é o podão que Deus usa na minha vida? A cruz. Quando aparece uma cruz na minha vida, eu não vou reclamar, eu vou pensar: é Deus me podando para produzir mais. O podão está lá, no pé da cruz, e é lá que eu faço as minhas orações. É lá que eu vejo que Deus tem muita coisa a me podar. E Deus só poda quem ama, Deus só poda quem dá fruta. Visitei uma vinícola na Itália quando lá estive. Nunca vi tanta uva, maravilhoso, maravilhoso. Aí eu fui pegar uma uva, o cara: não. Falei: você é do tipo que se põe um sorrisal na mão e mandou atravessar o rio, o sorrisal chega seco do outro lado, e meu irmão, que falou: não, pega o cacho. Se você tirar uma uva do cacho, aquele cacho está impróprio para fazer vinho. O cacho todo sente. Bonito isso. O cacho eu pus a minha família. Se alguém é retirado, a família toda tem que sentir. Alegria de um, alegria de todos. Derrota de um, tristeza de todos. Peguei aquele cacho, delicioso. Ele me disse: gostoso? Falei: bom. Doce? Delicioso. Pois é, mês que vem a poda. Se eu vier aqui, eu só ver o que a gente faz com essas plantinhas aí. Corta, que parece que vai matar todas. É porque se não poda, aí eu completei, já sei. Se não poda, não dá uva. Eu falei assim: não, está errado. Se não poda, dá uva. Só que não dá uva doce, dá uva azeda. Para dar uva doce, tem que podar do jeito certo. Cutuca quem está do seu lado e fala: entendeu? Entendeu o que Deus te poda? Entendeu? Você está entendendo? Entendeu muita coisa? O que Deus te poda? Que você é uma vinícola boa. Você é uma videira fecunda, mas Ele não quer que você dê uva selvagem, na linguagem bíblica. Ele quer que você dê uva doce. Então quando aparecer cruz na sua vida, é poda, é amor, é cuidado. É para você poder dar fruto bom. Olhando para o crucificado, olhando para Jesus que se estende na cruz por amor, você entende que para amar tem que deitar na cruz. Para amar tem que ser crucificado. Para amar tem que dar a vida. Jesus disse assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu corpo entregue, sangue derramado. O que é ser padre? Corpo entregue, sangue derramado. O que é ser um casal fiel um ao outro nos dias de hoje? Corpo entregue, sangue derramado. O que é ser uma mãe que vai deixar um legado positivo para os filhos? Corpo entregue, sangue derramado. Corações ao alto, corações chagados ao alto, vida entregue ao alto. Meus caros, eu não quero só pregar com vocês, eu quero rezar com vocês.
Tudo isso que foi falado saiu do fundo do meu coração. Espero que tenha ajudado você a ser mais feliz, a ver a vida de uma outra maneira. Jesus subiu, corações ao alto, mas antes dele subir, Natal, mistério da encarnação, na manjedoura, o neném, ele se encarnou, se tornou um de nós, e ele teve um coração igual ao nosso, para que nós pudéssemos ter um coração igual ao dele, um coração leve, um coração cheio do Espírito, para que nós pudéssemos subir. Uma vez eu cheguei em casa com muita fome, falei com a minha mãe faz uma sopa que eu vou te contar, não é porque a minha mãe não mais, é a sopa. Falei, mãe, faz aquela sopa para mim. Faço. Vai tomar banho que eu vou fazer sopa. Fui tomar banho, fez a sopa, terminei o banho, estava acabando a sopa, a pessoa começou a resolver coisa comigo no celular da paróquia, assuntos de paróquia. Eu me interti. Minha mãe colocou a sopa no prato, colocou lá um pãozinho, sentou. Você conhece mãe, né? Tá pronto, vem comer, vai esfriar. O que você está fazendo? Você mandou fazer sopa? Eu já vou, mãe, um minutinho. Quando eu chego na área lá de casa, uns minutos depois, tinha um mosquitinho. O mosquitinho voou, o mosquitinho pousou na folha de repolho da sopa. Gosto muito de repolho em sopa. Minha mãe, mosquito. Falei com a minha mãe, uai mãe, a sopa está fria? Eu falei, pela sua demora no mínimo. Como que você sabe que a sopa está fria? O mosquito pousou no repolho. O mosquito não pousa em prato quente. Faz o exemplo. Coloca lá no seu prato a comida quente. Nenhum mosquito vai pousar. A hora que a comida esfriar, padre, estou falando coisa com coisa, o que você quer falar com isso aí? Sabe como que você sabe que se o seu coração está no alto? Um coração quente. E se as moscas do pecado começarem a pousar no teu coração, é porque o seu coração se esfriou do amor de Deus. Mosca não pousa em prato quente. Pecado não tem lugar em coração que está no alto, coração que está quente, coração que está junto no coração de Jesus. Aquela senhorinha de Mateus Leme, padre, eu estava passeando no coração de Deus. Coloque a sua família no coração de Deus. Vá para Deus, mas não vá sozinho. Leve a sua família com você. Vamos ficar de pé. Pergunta para o do seu lado assim, vamos rezar pela nossa família. E já pergunte o nome quem está do seu lado, que você vai rezar por essa pessoa também. Se você não sabe, pergunte, qual o seu nome? É só um nome, viu gente? Daqui a pouco vai trocar celular, WhatsApp, endereço. E eu convido de maneira muito espontânea, nada é forçado na igreja. Você que veio participar nesta missa, mesmo que você tenha vindo sozinho, você não está sozinho, aqui é a sua família. Então eu te convido a não ficar sozinho. Se você está sozinho, vá para um banco onde tem outras pessoas, para que você possa rezar por alguém e para que alguém possa rezar por você. Primeiramente, nós vamos rezar por nós mesmos, pedindo para Deus não uma bênção, mas para que eu seja bênção na minha família, para que as pessoas possam olhar para você e pensem assim, espera aí, é você ou é Jesus? Bonito isso, difícil isso, necessário isso. Você fala, olha, eu sou assim, é porque o meu coração está no alto. Uma vez eu fui num programa de televisão, que eu não vou contar qual, aí a apresentadora me disse assim, Padre Christian, o senhor tem um rosto assim, simpático, o senhor podia ter sido outras coisas a não ser padre. Então me responda, qual foi a sua desilusão amorosa, para o senhor ter ido para o seminário? Eu tenho paciência para programa de auditório? Eu falei, minha filha, para Deus não se dá só resto.
eu não tive desilusão amorosa, pelo contrário, eu tive uma experiência de amor tão profunda, mas tão profunda, que meu coração só pôde ser saciado no amor pleno, que mulher nenhuma poderia me dar, só Jesus. É vocação, é entrega, é coração ao alto. Se você é casado, solteiro, jovem, idoso, eu te convido isso. Vamos colocar o nosso coração no alto. E você tem que sair dessa igreja hoje, missionário do otimismo, colocando as pessoas sempre valorizar qualquer conquista da pessoa. Nunca coloque ninguém para baixo. Coloque as pessoas sempre para o alto. Valorize o pequeno que a pessoa tem. A pessoa conseguiu um pouquinho, elogia, valoriza, faz festa. É aniversário, não deixe passar de liso. Faz festa, abraça, cheira, estoura um balão, põe uma vela no cupcake, não tem dinheiro, só isso aqui está ótimo. Não deixa passar. Seu menino vai formar, participe disso. Aqui eu tenho a minha mãe viva na minha memória. Minha mãe não faleceu, estou vivo no meu passado. Nunca ela faltou de conquista nenhuma minha. Quando eu recebi a batininha de coroinha, ela lá estava. Quando eu formei o pré-primário, quando eu passei da 8ª série, passei do 2º grau, formei filosofia, ordenei diácono, ela estava em todo momento, alegre com a conquista do outro. Gente, se você for feliz com a felicidade do outro, você nunca ficará sozinho. E você morrerá cercado de milhares de amigos, centenas de amigos, dezenas de amigos. Se alegre com a alegria do outro. A música pode ser uma do Espírito Santo, nós vamos intercalando com ela, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, coloque a mão no seu coração. Não precisa ir repetindo a oração alta, mas no seu coração você vai rezando isso. Deus eterno e todo-poderoso, eu me coloco na tua presença nesta missa da família. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa que foi partilhada nesta Eucaristia. Senhor, eu aprendi aqui que o meu coração precisa estar no alto. Eu preciso elevar a minha vida, eu preciso elevar a minha família. Ajuda-me, Senhor, a me desligar das coisas daqui de baixo, do individualismo, do materialismo, daquilo que me prende, naquilo que me abaixa, naquilo que me despoja das coisas de Deus. Renova-me, Senhor. Dai-me o dom do teu Espírito, para que eu possa buscar as coisas do alto, para que eu possa buscar a Cristo que no alto está. Senhor, eu quero imitar Zaqueu. Para ver Cristo é preciso subir. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, e capacita cada um de nós que aqui estamos, capacita as pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet. Dá-nos, Senhor, a plenitude do teu Espírito, para que sejamos bênção para nós mesmos, para que sejamos bênção para a nossa família, para que sejamos bênção para os nossos amigos. Afasta, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que nos abaixa. Afasta toda reclamação, toda saudade do passado. Senhor, eu tenho somente o aqui e o agora para ser feliz, e é no aqui e no agora que eu quero fazer diferença. É no aqui e no agora que eu quero realizar o teu sonho, o teu projeto para a minha vida. Eu quero ser aquilo que Deus quer, eu quero fazer aquilo que Deus quer. Dá-nos, Senhor, a plenitude do teu Espírito, para que busquemos as coisas do alto, para que sejamos testemunhas do eterno, para que a nossa família seja o que deve ser através de mim. Vamos cantar juntos isso. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vem, Espírito Santo, o dom de Deus. Jesus, manda
coração. Senhor, eu quero lembrar agora da minha casa, da minha família. Eu quero uma família que busque as coisas do alto. Eu quero uma família que te conheça, que te ame, que te sirva, que te siga. Abençoe, Senhor, a minha casa. Abençoe, Senhor, a minha família. Abençoe as pessoas que estão agora em sintonia conosco. Que a nossa casa seja morada do amor, que a nossa casa seja morada da caridade, que nós sejamos motivadores da nossa família, que nós nos alegremos com a alegria do outro, que eu possa colocar o outro sempre para cima, sempre para o alto, que eu não me permita me entregar à tristeza, à depressão, à solidão, ao vazio interior. Usa-me, Senhor, como canal de graça dentro da minha família. Usa-me, Senhor, como canal de bênção dentro da minha casa. Ao voltar para a minha casa hoje, eu quero ser a tua presença. Jesus, Manda teu Espírito. manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Senhor, eu quero ser na minha casa um instrumento de paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de paz. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Abraçar do que ser abraçado. Beijar do que ser beijado. Perdoar do que ser perdoado. Senhor, que eu dê o primeiro passo. Esta paz irá acontecer na minha casa quando eu me dispor a dar o primeiro passo, buscando as coisas do alto, afastando de pessoas, de lugares e de coisas que me afastam de ti, me aproximando de pessoas, de lugares e de coisas que me aproximam de ti. Senhor, fazei de mim um instrumento de paz, fazei de mim um instrumento de bênção, fazei de mim um instrumento de união, de unidade, de confraternização na minha família, porque um dia nós vamos de contemplar face a face, porque dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é abraçando que se é abraçado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E neste dia, não apenas o meu coração, mas toda a minha vida estará no alto, porque o meu lugar é o céu. Manda, Senhor, o teu Espírito e me convença desta verdade. Canta bonito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. vamos estender as nossas duas mãos para a cruz e repita comigo: Senhor Jesus, a Sagrada Escritura me diz que de ti sai uma força que cura. Eu te apresento as minhas mãos. Coloque o teu poder nas minhas mãos. Coloque o teu poder nas minhas mãos, Para que através delas pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam
Pessoas sejam motivadas Pessoas sejam motivadas para a honra e glória do teu nome. para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Repita: a minha mão é canal da graça de Deus. A minha mão é canal da graça de E por Deus. causa disso, você vai rezar por quem está da sua direita. Coloque a mão nos ombros da pessoa que está da sua direita. E em silêncio, você vai rezando: Senhor Jesus, eu te apresento esta pessoa. Talvez eu não a conheça ou a conheça bastante, mas o Senhor a conhece mais. Eu oro por ela para que ela possa ser feliz de verdade. Eu estou orando por esta pessoa para que este coração que bate neste peito esteja procurando sempre as coisas do alto. Afasta desta vida tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, que esta pessoa te ame acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, acima de todos os lugares. Que esta pessoa nunca duvide que o Senhor está sempre ao seu lado. O Senhor caminha contigo, o Senhor é contigo. E o Senhor haverá de abençoar a tua vida. O Senhor haverá de abençoar a tua família. Fortaleça esta pessoa, Senhor. Alivia este coração de toda tristeza, toda perda, toda desilusão, toda depressão, síndrome do pânico, pensamento de suicídio, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é fraco em nós. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, preencha o coração desta pessoa, preencha a mente desta pessoa. Que esta pessoa seja uma bênção para todas as pessoas que ela convive, na família, no trabalho, nos amigos, na roda de amizade, na universidade. Vem, Espírito Santo, dom de Deus, e santifica esta pessoa, unge esta pessoa para a honra e glória do teu nome. Canta isso. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. amém? Amém. Agradeça essa pessoa que rezou por você. E finalizando, preste atenção nisso. Quem quiser, feche os seus olhos. O que é que Deus coloca agora no seu coração? O que é que está vindo agora na sua memória? Qual o sentimento que invade agora a tua vida? Presta atenção na ação de Deus em você. O Espírito Santo está trabalhando em você. Recebe isso. Recebe este presente de Deus que é para você e para a sua família. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te dar paz, confiança, tranquilidade, serenidade, fortaleza, amor, fé. Agradeça a Deus. Não seja como aquele povo da primeira leitura que blasfemava contra o Senhor, que reclamava contra Moisés. Mas agradeça ao Senhor por você estar aqui, pelo Espírito Santo que nos foi dado, pela nossa família que foi abençoada.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento de cura, por este momento de unção, por este momento de amor. Que nós possamos levar tudo isso para a nossa casa. Que nós possamos ser pessoas diferentes. Que nós sejamos a bênção que a nossa família tanto precisa. Louvores e glórias a Ti, Senhor. Gente, tem marido que parece viúvo de mulher viva. Agora a maioria é mulher viúva de marido vivo. Você só vê a mulher sozinha. Reunião dos meninos, só a mulher. Missa, só a mulher. Fazendo compra, só a mulher. Mas você não tem marido não, meu? Ah, eu não saio muito, sabe, padre? Tradições familiares. Outra coisa importante, isso aqui eu quero ser bem breve. Os filhos e filhas que estão aqui, nunca tenham vergonha da casa de vocês. Que seja uma casa muito humilde, mas tenha alegria de levar lá os seus amigos, porque é a casa que os seus pais construíram. Não olhe
a casa material, olhe a casa do coração. Eu já fui em muita casa que é um palácio, você entra na casa, o clima está pesado. Eu já vou em casas simples, que a família se ama e você se sente acolhido. Já que é para cutucar, vou dar um cutucão nos filhos, aproveitando que hoje é dia dos namorados. Vamos ter daqui a pouco uma bênção para eles. Mas quero dizer aos filhos, porque uma mulher derramou lágrimas na minha sala, que descobriu que o filho tem vergonha dela. Então eu quero dizer para você, nenhuma mulher, por mais linda que seja, chegará aos pés da tua mãe, porque ela te deu a vida. Não tenha vergonha da sua mãe. Coloque no seu coração um altar para ela. Tudo que você fizer para ela está pouco. Aí você estende isso para a família inteira. Procure ter namorado e namorada que acrescentem na sua família e que não divida a sua família. Quarto, marido e mulher tem que tirar férias de filho. Viver 365 dias perto de filho não dá. Tem que ter um momento de vocês dois. Essa é a minha quarta dica. Momento de namorar, de ir os dois no pedalinho, momento de os dois ficarem numa banheira de espuma, o marido fazendo cafuné na mulher, a mulher cuidando do marido, ver um filme, ir no cinema, renovar o romantismo. Abra o álbum de casamento e lembra como foi, olha as fotos e não chore, olha as fotos, né? E não vale desculpa. Ah, padre, a gente não faz isso porque meus filhos são pequenos, eles não ficam com ninguém, não tem onde deixar. Isso é desculpa. Você tem que ter pelo menos de 4 em 4 meses, um final de semana, um dia do casal. E faça um favor para você, largue o celular com os filhos. Fala, olha, eu estou saindo hoje, eu volto amanhã. Se a casa pegar fogo, apaga, quando a gente chegar, a gente vê o que faz. Se não, meu filho, o celular toca e você não desliga. Casal que não namora junto, casal que não mantém a chama do amor, os filhos não unem, mas dividem o casal. A mulher que é carente, ela começa a saciar a carência nos filhos e ela começa a afastar o marido. Tanto é que tem mulher que já pôs o marido no sofá porque o nenê está no lugar do papai. Aí o nenê já está com 1, 2, 3, 4, 5 anos e o papai está no sofá há 1, 2, 3, 4 anos, traindo a mulher com outra há 1, 2, 3, 4 anos. Então o filho tem que unir o casal, ele não pode separar o casal. Quinto, reserve um dia da semana para que a sua família esteja unida. Um dia. Qual que será a noite da família? Lá em casa é segunda. Toda segunda não te tem compromisso, é a noite da família. Reserve um dia, um filme, uma pipoca, um jogo, ver fotos. A gente ri demais, ver fotos antigas. Nossa Senhora, eu era um cambito. Aí vê foto, aí você vai ver lá, a minha mãe fala, álbum de casamento, ela falou assim, nossa, eu nunca vi tanto defunto. Minha mãe fala, não, mas que defuntaiada. Tá 1, 2, mas morreu, foi tudo. Aí pra você ver, titio, parente, etc. Né? Uma vez me procurou uma pessoa e falou, padre, reza por minha família, pois eu não aguento mais. Eu falei, minha filha, o que falta na sua família não é oração, porque a senhora até reza demais. O que falta na sua família é o dia é o dia da família. Fazer uma coisa, qualquer coisa. O importante é que vocês estejam unidos. Sexto conselho, todos os domingos a família participa da missa. Eu sei, padre, é porque o meu filho gosta da missa do domingo à noite, que é missa dos jovens. Já minhas crianças, nós trazemos às 9. E meu marido gosta da missa das 7. Tudo bem, pelo menos a família toda está indo à missa. Mas quando é que a família vai à missa como família? O pai, a mãe e os filhos.
Você precisa de vez em quando reunir a sua casa e trazê-la aos pés do Senhor. Depositar a tua família no altar, para que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família. 2 Timóteo 1,5 me diz, olha que maravilha, Paulo falando a Timóteo: conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a da tua avó Loide, e da tua mãe Eunice, e que não tem a menor dúvida, habita também em ti. A vovó tinha fé, a mamãe tinha fé, Timóteo sai um homem de fé. É bíblico, a tradição ela é passada. Se você coloca na sua casa, o certo é almoçar à mesa, o seu filho vai almoçar à mesa, seus netos irão almoçar à mesa. Se a família sua é desunida, cada um para um canto, seu filho vai casar e vai ser desunido, e os seus netos, cada um para um canto. Notem como que as famílias antigas se reuniam com mais facilidade, e como que hoje é mais difícil. Família de 13 irmãos. Onde eu encontro os 13 irmãos? Sábado à tarde na casa da vovó, na casa da nossa mãe. Nós tomamos café com ela todo sábado à tarde. Hoje, família de 3 filhos não consegue fazer um almoço de domingo. Por quê? O que está acontecendo? O que está havendo com as nossas famílias? Cada um está vivendo a sua vida, e a tradição da família, a família está ficando em baixa. E é seu interesse uma família unida, porque disso depende a sua felicidade ou tristeza. E aqui outro cutucão: tem família que só reza quando o trem está bravo. Eu já vi muita família unida, mas clamando milagre. Quando o milagre acontece, ó, fica 1, 2 da família, o resto foi embora, até que apareça outra desgraça, aí eles voltam. Meu irmão, reze sempre. Oração que eu gosto é arroz com feijão. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Eu já escutei gente falando: não, padre, eu enjoei de peixe, tanto peixe que eu comi. Nossa, eu não aguento mais coco. Fui para a praia, mas eu tomei água de coco todo dia. Eu vou ficar 1 ano sem tomar água de coco. Eu nunca escutei ninguém falando: não, eu enjoei de arroz e feijão. Desde que eu nasci, eu como arroz e feijão. Hoje eu comi arroz e feijão, comi ontem, e amanhã no almoço, se não tiver, eu sinto falta. Cadê o arroz e feijão? E você vai viver a vida toda comendo arroz e feijão. Você vai enjoar de muita coisa. Eu nunca vi ninguém que já enjoou de arroz e feijão e pão de sal. Está na mesa do rico, do pobre, está na favela, no palácio, está no prédio, na casa. É o básico, a vida familiar. E essa união da família, essa questão da família estar perto, isso você não enjoa. É preciso ter oração constante. A oração é arroz com feijão, é todo dia. Tem gente que tem oração lasanha, é só domingo, só reza no domingo, missa. E olha lá quando vai. A oração que eu gosto é arroz e feijão. E olha que o arroz e feijão é humilde, por isso ele é convidado para tudo quanto é festa. Você vai num pagode, foi numa festa, na casa do gato, pega lá o dia, ô dia, a cerveja, tá aquela bagunça, o pessoal serve lá, aquela carne, a carne cai no chão, o gato pega um, você pega o outro, e vamos gente, você não sabe se o churrasco é o gato, se o gato... Aí vai servir o almoço, aí geralmente tem um macarrão, almoço de domingo, macarrão, maionese, frango, arroz e feijão. Mas se você for naquele dia, numa recepção chique, um almoço de 50 anos de uma quinata, vão ter muitas outras coisas, mas você pode procurar que o arroz e feijão está lá também. A oração, ela entra em toda casa, ela cabe em qualquer lugar, ela entra em qualquer festa. Então tenha arroz e feijão como a sua oração, e lembre sempre de manter a sua família celebrando. 7º conselho: celebre o Natal em família. Natal, família. Ano Novo, amigos. Se você quer separar assim, o Natal com a família, o Ano Novo com os amigos. Mas se você quiser um Ano Novo diferente, Ano Novo com os amigos e a família na missa da virada. É outro departamento, já é aí a nata do cristianismo, né? Mas cada um começa o ano como quer. Tem gente que quer começar o ano pecando, eu gosto de começar o ano rezando. Tem gente que quer começar o ano bebendo cerveja. Eu quero começar o ano celebrando a Eucaristia. Cada um vive de uma maneira. Mas Natal em
família é o momento do amigo oculto, trocar presente, abraçar, comer lá o chester, um frango, um peru, como qualquer coisa, carne moída. O importante é a família estar unida na noite de Natal. Reunir a família perto do presépio, que a família ajudou a fazer. Coloca o menino no presépio e ensina para os pequenininhos: Jesus nasceu hoje, está lá. Vamos cantar Noite Feliz, noite feliz. Isso é tradição de Natal. Faz parte das famílias. Antes de dar o 9º conselho, eu vou contar a história. É a história da noite. Não fale que é mentira, porque é verdade. Minha mãe é uma pessoa muito boa. Mas quando ela fica nervosa, ela continua sendo boa, só que ela é nervosa. Lá em casa, a área que meu avô fez, ele foi muito esperto em fazer a área, mas eu nunca vi uma área sem porta. Ela não tem porta para a parte de trás, onde se coloca roupa. E os vizinhos têm os gatos, que gostam mais da área do que da casa deles. E minha mãe com casa, você já viu. Ela vê um cisco: Cristian, pega esse cisco aqui para mim. Antes eu xingava, agora já fica com dó, eu pego o cisco, pronto. Meu irmão, né, fica xingando. Ih, mãe, eu falei: Samuel, pega o cisco. Chega a ver a sua casa, você não pega o cisco, mas aqui, pega o cisco, ele pega o cisco. Um gato, Angorá, gostou de ficar não na área, mas em cima da mesa de mamãe. E ele viu a fruteira, e ele estava usando a fruteira para descarregar as necessidades. Olha o que o gato fez. Ele tirava as frutas de louça de mamãe, e ali ele... E a minha mãe de manhã ficava uma fera, porque ela acordava, estava as frutas caídas, a sua fruteira cheia de lembranças do gato. E eu não sei o que aconteceu, alguém fez raiva nela num dia, ela já estava por aqui. E o Samuel estava lavando o carro na área lá de casa, na garagem. Ela falou com o Samuel: Samuel, eu não estava lá nesse espetáculo não, eu vou deitar para eu ver se eu me acalmo. Ela vai e deita. E o Samuel está lá fora lavando o carro. Quando ela deita, ela ouve. Ela ouve. Ela já estava pé da vida, ela não pensou duas vezes. Ela foi na cozinha, pegou a faca de bife. Claro que ela não ia matar o gato, ela queria que o gato corresse. Mas ela saiu e gritou. O gato estava em cima da fruteira. Ela falou: eu te mato! O gato pulou e correu para a garagem. E ela atrás com a faca. O gato passou debaixo do carro do meu irmão e subiu um morro vizinho lá de casa, que no Rio não, mas é um morro da zona. O gato sumiu no morro da zona. O meu irmão viu o gato passando, ele já estava com raiva, ele levantou e foi correr atrás do gato. Com aquela bagunça toda, o vizinho do prédio chega na janela e vê meu irmão correndo. E a minha mãe atrás com a faca: eu te mato! Eu te mato! O homem: Ana Maria! Que é isso, Ana Maria? Você acredita que ele está fazendo cocô em cima da mesa? Ana Maria, mas você já... Olha, Ana Maria, mas em vez de te matar, você não já bateu não? Já bati, mas não tem vergonha, ele some e depois volta e faz de novo. Olha, Maria, mas podia ser pior. Ele podia ser ladrão. Rouba, já roubou. Tudo que põe na mesa ele sobe e cata. Não, Maria, mas vamos resolver. Aí volta o meu irmão. Falou: oh, mãe, consegui não. A minha mãe: tá, próxima vez ele não escapa. O que é, Ana Maria? Olha, né, o gato. Não. Pensei que você queria matar o Samuel, não, o homem ficou até branco, só lembra disso. Ele ficou na janela um tempo, você perdeu as forças. A minha mãe com o cabelo desse tamanho, com a faca na mão. E estava perto do Natal, estava arrumando lá em casa para o Natal. Isso é para vocês verem que quem vê a história um pedaço, você não conhece o contexto. Isso é um exemplo para nós, viu?
Quando você vê uma coisa, procure saber o que está por trás. Nem tudo aquilo que parece na verdade ele achou uma coisa e era outra coisa. Mas a família permanece unida. E o último, comemore o aniversário de cada membro da sua família. Nem que seja a sua família. Um almoço, um bolo pequenininho para cantar depois do almoço, uma lembrancinha. Não deixe o aniversário passar de liso. O aniversário ele tem que ser comemorado. Ame a sua família enquanto você a tem. Meu irmão, olha para cá. Tem muitas famílias que só se reúnem para velório. Eu não entendo, se você faz um aniversário, eu posso cutucar a ferida? Pode. Não faça nada no seu aniversário contando para os outros. Faça lá um salgadinho, refrigerante, não conte para ninguém que é o seu aniversário e fique esperando para você ver quantas pessoas vão na sua casa. Quantas pessoas da sua família passam na sua casa. Agora faça um churrasco bem caprichado e anuncia. Aí você nota a diferença. Quem gosta de mim e quem gosta de churrasco. Quem lembra de mim e quem lembra porque convite recebeu. Agora velório, meu irmão, vem parente até de outro estado. Eu não sei por que a preocupação em sepultar e não celebrar a vida. Penso que é por isso que os nossos velórios são tão floridos e tão badalados. Como não se celebra a vida, nós então celebramos demais a morte. Não que a morte deve ser passada de qualquer maneira, mas a morte dói quando a vida foi esquecida. Então celebremos mais a vida. Todos nós fazemos parte de algo maior do que cada um de nós. Sua família, ela é maior do que você. Eu posso te passar um dever de casa? Pode passar um dever de casa? Você vai fazer se der. Eu vou passar e eu acredito que você pode fazer. Eu não ia te pedir algo que você não desse conta. Escreva. Eu queria até entregar para cada um cartazinho, mas quando eu lembrei a gráfica, não conseguiria entregar hoje. Depois de hoje não tem mais brilho, o negócio é bom no dia. E você em casa, escreva isso. Qual é o que você deve escrever? Momento especial da semana. Toda semana você vai criar um momento especial dentro da sua casa. O momento especial da semana. Quer um exemplo? Você sai do seu trabalho, você viu uma rosca bonita. Você compra aquela rosca que não é muito cara nada, chega em casa, fala com a mulher, olha, faz um suco gostoso, vamos fazer um leite quentinho com Toddy, chama todo mundo, fala, vamos tomar café juntos. Olha a rosca que eu trouxe, sem computador, sem televisão, vamos sentar aqui à mesa. Você fez isso? O momento da semana. Está feito. Na outra semana, o papai pensa, nós trabalhando tanto, quanto tempo tem que eu não brinco com meu filho? Esta semana, eu vou reservar 1 hora para eu brincar com ele à noite, mesmo cansado. Chama o seu filho, joga um videogame, rola com ele, está travesseirada. O momento da semana. Toda semana, você vai criar alguma coisa para melhorar a sua casa. Cria isso como obrigação. O momento especial da semana. Você está lembrando de alguma coisa? O momento especial da semana. O que está acontecendo? O que você está lembrando? O que é? Agora só fica rindo, né? O vizinho não achou muita graça, não. O momento especial da semana. Repita. O que vai ser? Você vai criar lá. Pode ser uma pizza, pode ser uma rosca, pode ser, olha, a minha filha, ela sempre chega, entra para o quarto e fecha a porta. O meu momento da semana, como pai ou como mãe, vai ser entrar no quarto dela e perguntar para ela, como que você está? Como que está o seu namoro? Em vez de você ficar pegando o pé e só xingando, implicando, reserve um momento especial para... Você vai ver que a sua família começa a mudar e transformar.
E quero finalizar essa pregação com uma parábola breve, mas que tem um sentido muito grande para todos nós. Havia uma moça, uma adolescente na verdade, num prédio classe média alta. E ela estava sozinha, sem o pai e sem a mãe. Ela ficava na janela vendo o que acontecia na rua. Ela viu que ao lado do prédio dela tinha um terreno baldio. Entrou um menino dos seus 10 anos, 11 anos, com a marmitex. Ele chegou, sentou debaixo de uma árvore, ficou sentado. Passou um tempo, chegou o pai do menino, com a garrafa de refrigerante quente pela metade. Depois chegou a mãe com o resto de doce. A mãe ali abriu um lençol rasgado, eles dividiram o marmitex, tomaram um pouco daquele refrigerante, repartiram aquele doce. Depois o pai encostou na árvore, a mãe encostou a cabeça no ombro do pai, e o filho deitou no colo do pai. E eles ficaram lá descansando um pouco à sombra daquela árvore. A menina não aguentou ver aquilo, porque ela tinha tudo, mas ela estava sozinha. E o menino não tinha nada, mas ele tinha o que o dinheiro não comprava: o pai e a mãe perto. Aí ela gritou: ô menino! O menino foi, olhou para cima e falou: o que é, moça? Eu estou vendo a união de vocês aí, isso não adianta nada. Vocês são tão unidos, pena que você não tem um lar, né? Ele abraçou o pai, abraçou a mãe e respondeu para a menina a frase sábia: lar eu tenho, aqui eu não tenho é uma casa para colocar. Uma coisa é casa, outra coisa é lar. O verdadeiro lar, ele fomenta e ele vive as tradições familiares. Aquela moça tinha uma bela casa, mas que ela sabia, não era um belo lar. Vivia sozinha. Tem gente que não tem uma casa muito boa, mas ali você vê um lar, onde o pai é um apoio para todos, onde a mãe é doação para todos, onde o filho tem uma presença de qualidade. E eles aprenderam a viver e a criar momentos para partilharem a própria vida. Repito rapidamente os 8 conselhos. Contem aí, eu vou dizendo aqui: refeição à mesa, oração antes da alimentação, tirar férias ou passear juntos. Marido e mulher têm que passar algum tempo juntos para fomentar o amor. Reservar um dia da semana para a família estar unida. Todos os domingos participar da missa. Celebrar o Natal em família. E não deixe passar um aniversário de liso. Eu poderia aqui dar para você 40 sugestões, mas penso que se você fizer essas 8, que são mais fáceis e simples, você já vai ver uma grande melhora dentro da sua casa. E não esqueça, a partir de hoje, você tem um dever toda semana: um momento especial da minha família. O momento especial da semana. Você já tem que pensar: essa semana o que eu vou fazer de especial para melhorar o clima lá de casa. E não duvide, meu irmão, o diabo é muito esperto. Ele vai fazer você desanimar. As pessoas não vão gostar, talvez você chama, ninguém vai querer ir, mas quem persiste em Deus, vence com Deus. E que nós possamos dizer todos os dias: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o 4º DVD de uma série de 7, chamada As 7 Pérolas do Relacionamento, a arte do relacionamento. Falamos hoje sobre as tradições familiares. Agradeço a Deus por você que nos acompanha nesta missa da família, você que assistiu este DVD, você que acompanha semanalmente o YouTube, e você que ouve essa pregação por este CD. Que Deus abençoe a sua família. Viva esses conselhos, acredite na sua família e transforme a sua casa num lar, onde reine a fé,
a esperança e o amor.